Olá a todos e todas, eu sou Jorge Luiz Cordenos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Líderes de Impacto. Você aí, se prepare, que hoje o nosso tema que nós vamos discutir aqui com pessoas maravilhosas que estão com a gente, o tema será inteligência artificial, IA ou AI. Para você que está curtindo o nosso podcast, é um tema cada vez mais escutado na TV, no rádio, nos podcasts em geral. O que é IA? Como você pode usar inteligência artificial na empresa? Você que quer estudar inteligência artificial, como estudar? Quais são os caminhos? Nós temos escutado que muitos dos projetos de uso de IA nas empresas não estão funcionando. Gente, fracassando. Temos muitos casos de sucesso no mercado e você, profissional, que está se achando assim, poxa, será que eu estou ultrapassado? Será que eu preciso estudar IA? Por onde começar? O que eu tenho que fazer? Então, são perguntas e temas que nós vamos discutir aqui com o profissional. E nós estamos muito felizes aqui em receber você, André Venâncio. Obrigado pelo convite, viu? Que vai nos ajudar aqui, que vai conduzir uma sessão super legal. E fiquem à vontade, podem postar perguntas. Quanto mais perguntas vocês postarem, mais felizes nós vamos estar aqui para debater. E junto com esse nosso querido André Venâncio, também está comigo aqui a Iná, maravilhosa. Obrigada. Com a camisa aqui, Mulher Maravilha. Temos aqui o Flávio, né? O líder da TI Exames. Isso mesmo. Que vai também nos ajudar nessa conversa. E eu queria começar aqui pedindo para cada um se apresentar. Primeiro fazendo um pouco da descrição, né? De como é que cada um de vocês, roupa, perfil físico, etc., para que a gente possa começar essa conversa legal. Então, eu queria passar agora para você, André Venâncio, para que você explique um pouquinho. Se apresente primeiro, né? E depois vou passar para a nossa querida Iná e depois para o Flávio. Aí nós vamos começar a aquecer aqui as discussões. Perfeito, maravilha. Você falou de IA, já fiquei aqui, já estava umas 12 horas sem falar de IA, já estava na abstinência da IA. Já estou me sentindo mais leve agora. Vamos lá. Bom, prazer, pessoal. É um prazer imenso dividir esse palco praticamente com essa turma fantástica. Eu sou André Venâncio, sou executivo na área de tecnologia, já trabalho com tecnologia há 17 anos, 18 anos. No passado mais recente, estava numa grande varejista de moda como diretor de TI. Acabei indo para os Estados Unidos para emergir um pouquinho mais nesse cenário de IA, estudando um pouquinho, conhecendo um pouquinho da tecnologia, do que tem acontecido num país de primeiro mundo quando a gente olha o cenário de IA. Retornei para cá, apaixonado por tudo isso, resolvi fazer uma carreira um pouco diferente, então estou treinando uma carreira de conselheiros de duas empresas de startups voltadas para IA, foco em IA, então apenas IA. Então eu estou focado, imergido nesse mundo que para mim é uma nova era, né? Então a gente está vivendo uma transformação, como existiu a transformação, a revolução agrícola, como existiu a revolução industrial, a gente está vivendo uma nova revolução que promete transformar as formas como que as coisas são feitas. Então, para mim, é uma experiência fantástica. Você falou de questão de audiovisual, nunca fiz isso, eu vou experimentar aqui, me corrija se eu estiver errado. Bom, eu estou usando uma calça jeans, um sapato preto aqui, uma camisa preta. As pessoas que querem talvez enxergar através dos nossos olhos. Eu sou uma pessoa negra, barba um pouquinho bem feita aqui, cabelinho meio careca aqui tem uma turminha careca. Cabelinho meio careca foi bom. Não, essa aí não. Cabelinho meio careca não, volta. Careca, isso. Bom, é isso aí. Legal. Você, muito prazer, Venâncio, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigada por aceitar, sei que você vem de muito longe. Então, eu sou Inaraí Salles, todo mundo me conhece por Iná, né? Quase ninguém me conhece por Inaraí. Eu hoje sou líder de operações na Claro. Mãe de 2 meninos, 2 gatos. Eu tô com uma camiseta cinza da Mulher Maravilha, de óculos, acho que é preto ou marrom. Eu tenho os cabelos pretos, estão amarrados. Estou com umas pulseirinhas vermelhas que eu sempre carrego comigo, né? É quase que um
um símbolo meu de calça jeans e de bota. Eu acho que a gente vai ter uma conversa super bacana, super leve, não é nada pesado. E a intenção aqui é levar mais conhecimento para as pessoas que têm mais dificuldade de falar de IA. E aí se apresenta, Flávio. Conta aí você, galego. Maravilha. Eu sou Flávio. Muitos me conhecem da Tem Exames, inclusive nós temos aí um público que está assistindo no YouTube, que veio do convite, né? Para quem não consegue me visualizar, uma breve descrição: eu uso óculos, estou usando óculos hoje, vestindo camiseta azul marinho escura, tenho pele clara, me considero claro, cabelos castanhos, já falei, né? Usando barba, e é isso aí, né? E um par de olho azul. Ou é verde? Depende do dia, depende de quem enxerga, né? Às vezes é verde, às vezes é azul, né? Isso depende do dia, depende do humor, né? O humor também interfere. O azul é calmo ou é nervoso? O azul seria calmo, mas então depende do dia, tá bem verde. Bom, o Jorge não se autodescreveu, mas aí você vai falar também, igual o Venâncio, que você é meio careca? Eu não posso falar meio porque eu não tenho um fio de cabelo, né? Praticamente, mas, gente, eu tô aqui, no momento, eu sou calvo, careca, uso barba, uso óculos, estou com camisa preta, calça preta, tênis preto, totalmente de preta, cueca, esqueci a cor dela, mas acho que não precisa falar da cueca. Mas assim, gente, muito feliz. Verde. E o olho verde. Isso, o olho verde. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder começar essa conversa. E eu já gostaria de lançar a primeira pergunta para você, Venâncio, sobre inteligência artificial. Onde eu olho hoje, eu vejo a sigla IA. Né? Então eu vou na televisão, ligo a televisão, tá passando alguma coisa de IA. Vou no computador, alguma coisa de IA. No celular, alguma coisa de IA. E a minha pergunta, para a gente começar a nossa conversa aqui, o que as empresas... Primeiro, o que é IA? Ótima pergunta. O que é IA? O que é IA? Acho que o mundo está precisando descobrir isso exatamente, né? Hoje existem várias associações, né? Mas IA, tradicionalmente, a gente está falando que algoritmos, é uma ciência de dados que simula o pensamento humano. Então, a gente simula uma das principais inteligências artificiais que a gente chama, que é a mais praticada, é a neural, em que a gente tenta imitar como o cérebro funciona. O cérebro funciona basicamente baseado em conexões sinapses. Então, a cada aprendizado, a gente cria uma ponte entre um neurônio e outro, entre aspas, e a partir disso a gente consegue fazer associações entre neurônios que nos levam a um pensamento. E aí, quando a gente olha, o que a gente está tentando fazer é isso. É fazer uma ponte entre conhecimentos, fazendo com que o computador consiga pensar igual o cérebro pensa. Ou seja, eu teve uma determinação que falaram para mim, a partir de agora o computador consegue responder pensando em voz alta. Então é como se fosse isso. Ele para de pensar e te dar uma resposta e ele começa a te responder como se estivesse pensando alto. Então a gente está dando a capacidade do computador gerar esses pensamentos em voz alta e te responder como se fosse uma conversa natural. Essa pelo menos é a IA que está hypada, que é a IA que todo mundo tem gostado, que é a IA generativa, que provocou muito bem o mercado. A gente tem outros modelos de IA. Então, assim, essa IA ela vem de uma derivação do modelo que chama Transformer, que é baseado no Deep Learning, mas uma IA que já é muito tradicional usada no mercado, o próprio modelo de Deep Learning, em que eu consigo pegar associações de vários datasets, de vários conjuntos de dados e começar a associar e encontrar padrões. E a partir desses padrões, eu consegui identificar algo que poucas pessoas conseguiriam identificar pelo volume de dados. Então, IA nada mais é do que eu consegui, através de um conjunto gigantesco de dados, na maioria das suas vezes, fazer com que o computador pense igual um ser humano pense e te dê uma resposta que seja muito mais humanizada e com uma lógica humana possível. Então, em contexto geral é isso, mas é um termo que está muito difícil de cunhar, né? Esses dias eu vi até na escova de dente, IA. Virou um modismo agora. Pior que foi, fui no Primark lá nos Estados Unidos e estava andando nos balcões lá, eu vi aquelas escovas de dentes elétricas, sempre que eu vou para lá, eu sempre procuro comprar lá, que é muito barato e tal.
E aí vi lá, com IA, eu falei, pô, até aqui não, né? Sacanagem. Não sei para que era IA dentro daquele contexto, né? Até que é uma grande dificuldade, né? Hoje você vê impresso em tudo AI, mas as pessoas não estão te contando a verdade por trás disso, né? O que é a IA dentro daquele produto, né? O que de certa forma faz, né? Então, eu acho que, corporativamente falando, eu acho que o que a gente tem que começar a tratar com mais maturidade é esse ponto, da gente começar a falar a verdade para o público geral de como que, de fato, aquilo está sendo beneficiado para a IA, para que a gente, de fato, aprenda com aquilo e consiga começar a reproduzir. Eu falo que um dos grandes momentos em que a tecnologia ela se torna aderente para o público, que de fato ela vira, é a partir do momento que a gente chama a tecnologia sem usar o nome dela. Boa. Então, assim, a partir do momento que a gente tiver produtos... Um dos momentos que a gente virou isso, por exemplo, foi a IA generativa. A partir do momento que a gente começou a chamar de chat GPT, é porque ela começou a dar certo. Sim. Porque a gente parou de falar inteligência artificial, por mais que ali atrás tenha inteligência artificial. Então, a partir do momento que a gente ganha produtos que se geram sinônimos daquilo, então, exemplo, Bombril, exemplo, tem vários exemplos na história quanto a isso, quer dizer que, de fato, aquela tecnologia está se tornando para o público real e frequente. Eu acho que a gente não está ainda nesse momento. Até o Gartner ainda aponta a gente um pouquinho antes do Vale da Desilusão, então a gente deve mergulhar ali, se decepcionar um pouquinho com a IA, chorar um pouquinho as pitangas, para depois, de fato, a gente ver produtos que, de fato, vão transformar a sociedade, né? Então, a gente está na era que é fantástica. É a era que a maioria das oportunidades vão surgir para todos quando a gente fala de IA, né? Vão ter muitos erros, e eu acho que até na nossa pré-conversa aqui, estava conversando com o Jorge, o índice que vem a mercado do Forrester, de Gartner, é absurdamente alto, de empresas que têm falhado com IA, mas isso demonstra também que empresas têm tentado. Então, é o momento agora. Eu acho que 10 a cada 10 empresas têm falado que quer uma solução com IA, né? Então, a gente está no momento agora de realmente discutir isso, desmistificar um pouquinho e incentivar a galera a ir mais fundo para que a gente comece a ter acertos, né? Virar a chave do jogo ali. Você pensa, então, que ainda nós não começamos na fase em que vamos ter efetivamente impacto dentro das organizações. Nós estamos numa fase de conhecimento da IA, de trazer ela, de considerar ela dentro dos negócios. A grande onda de impacto na força de trabalho, você acha que ainda não começou? Ela já começou em poucos casos. Como é que você visualiza essa onda? Porque muito se falou que a IA tiraria muitos empregos, né? E a gente imaginaria que em 2025 as empresas já estariam todas vazias, os escritórios todos vazios, substituídos por robôs ou qualquer outro tipo de inteligência artificial, né? Mas não é o que a gente percebeu, né? A gente pensava que em um ano, 2024, seria uma transformação brutal. E a gente não viu essa transformação brutal acontecer, né? Está longe de acontecer. Em que momento que você acha que a gente está, de fato, hoje, nessa interação com a inteligência artificial? Ótima pergunta. Eu vejo que, assim, a gente está, de fato, já em alguns conceitos, no momento em que novas oportunidades já estão sendo substituídas por robô de alguma forma. Vou citar a empresa porque foi um case, num painel que eu participei, foi um case público. A Carolina, que é uma das diretoras da AWS, ela citou justamente essa preocupação da AWS entre substituição de pessoas tal, e geração de oportunidades. E aí ela trouxe um exemplo que ela falava, a AWS lançou, a Amazon lançou o seu novo armazém do tamanho de 50 campos de futebol. Então, era um armazém que tinha, se eu não me engano, tamanho de 7 campos de futebol, aumentou para 50. E isso propenciou um aumento de 35% de pessoas. E aí ela quis demonstrar como se aquilo ainda, não substituindo por robô, trouxemos nova força de trabalho. Mas se não tivesse a IA por trás de toda daquela arquitetura para prover tecnologia para movimentar esse armazém de 50 campos de futebol, será que o aumento seria apenas de 35%? Isso, com certeza não. Não. Com certeza não. Então já mostra uma eficiência de inteligência artificial, de robótica, de IoT, de OT, provocando a substituição. E isso é muito claro quando a gente olha a logística. A logística já tem grandes exemplos ali que a gente olha aquilo e fica fantasiado de quanta tecnologia já se embarca hoje num armazém
para automatizar tudo e com inteligência artificial, porque eu tenho diversos robôs agindo em sincronia, pensando qual que é o melhor caminho, a melhor rota, não conflito. Então, assim, tem todo um conceito de algoritmos e de inteligência para que aquilo possa ser orquestrado. Então, para mim, isso já vem acontecendo. Mas, da mesma forma que ele provoca essa escassez, ele também tem há estudos que mostram que ele vai incrementar no PIB anual do mundo 10 trilhões de dólares. Então, assim, se eu acelero a economia, eu gero novas posições de emprego, eu crio... Então, assim, qual que é o trade-off ali, né? Onde que a balança vai se equilibrar? Então, é um cenário muito preocupante. Assim, eu já vejo essa situação. Mas, de novo, essa situação ela só vai ficar muito evidente quando a gente olhar as big techs, as empresas gigantes do mundo utilizando isso, né? Então, assim, a partir do momento que a gente desce para a realidade, então a gente tem uma realidade, por exemplo, no Brasil, se eu não me engano, grandes empresas representam 3% da quantidade de empresas no Brasil. Então, você vê na Bovespa, né? Quantas empresas estão na Bolsa? 500 empresas? Mais ou menos, aí eu acho, listada na Bolsa. Lá ainda tem... Mas, assim, são umas 500 empresas a gente tem na nossa Bolsa. Agora, a quantidade de empresas que a gente tem no Brasil são milhares e milhares. Milhões e milhões. E assim, né, o Venâncio, eu moro no Taboão e cresci no Campo Limpo, né? E eu lembro, a gente não está falando de mas a gente está falando de automação e tal. Primeira vez que eu fui colocar a gasolina no Shopping Taboão, e me colocaram para passar o cartão num robô, né? Não tinha, e tinha 6 caixas, e naquele dia só tinha um caixa e o resto era tudo máquina, né? Self-checkout. E assim, de verdade, meu coração assim doeu, né? Porque eu fiz a conta ali e com certeza deve ter sido demitido ali pelo menos 20 pessoas, se a gente falar por turno, que ficou sem emprego, né? E aí eu perguntei isso para gerente, né? Ela veio me ajudar com a máquina e tal, que me crespou lá, e eu falei para ela, e as pessoas que estavam aqui? Aí ela falou assim, elas ganharam treinamento e estão trabalhando dentro do Carrefour, de outras funções. E lá dentro também do Carrefour, eles implantaram os caixas que você passa comida, tudo não precisa mais passar no caixa. E aí também eles fizeram uma volta das pessoas que têm mais habilidades e reaproveitaram dentro da empresa. Mas eu acho que não é uma coisa comum, né? Da gente substituir uma função por automações ou por IA mesmo e pegar aquela pessoa e colocar para um outro lugar ou ensinar aquela pessoa. Eu acho que ainda não é uma coisa comum, pelo menos aqui no Brasil. Como que você enxerga que as IAs vão impactar as periferias, as pessoas? Esses dias eu estava conversando com meu sobrinho e eu falei para o meu sobrinho tá estudando para a polícia militar, ele tem 24 anos. E eu falei, Bi, você tá estudando pelo chat? Ele falou, o que é isso, tia? Né? Porque é uma realidade muito distante dele, muito distante, né? Eu mostrei para ele o chat, ele falou, tia, que legal, você pode conversar com isso, né? Então, se pra gente é uma coisa muito do nosso dia a dia, para eles é uma coisa muito distante. Você enxerga que as empresas estão preocupadas com essas pessoas? Você enxerga que os executivos como você, que são altos executivos, você, o Jorge, vocês estão preocupados com isso? Fora daqui, você passou 3 meses fora do país, como que é? Como se compara isso? Olha, vamos lá, como executivo, eu pessoalmente, sou muito preocupado com isso, mas eu vou considerar que talvez a minha preocupação com capacidade, educação, era meio que fora da curva. Então, assim, a minha equipe na última empresa era 100% formados. E, assim, eu pegava auxiliar de loja e transformava em analista sênior. Então, assim, essa carreira que eu gostava de provocar. Então, eu o primeiro dia que saiu o ChatGPT Plus, eu assinei. Então, assim, eu sou entusiasta da tecnologia, um early adapter ali. A primeira vez que eu vi que, eu fazia uns 7, 8 anos que eu não codava nada. Eu chamei meu time de desenvolvimento e falei assim, abre o backlog aí. Eu peguei uma demandinha lá que, sabe aquelas demandas que ninguém faz, que sempre fica lá no fundo e nunca é priorizada, tal. Eu vi que era fácil. Eu abri, eu consegui codar em C#, sendo que a última vez que eu tinha codado, sei lá, era Pascal, ou VB6, alguma coisa assim. Eu consegui codar em C#, compilar, consegui subir lá na Trunks, consegui fazer o deploy, tudo com o ChatGPT, resolvi uma demanda em coisa de 25 minutos. Nossa.
Então, assim, Que barato. Olha que transformação. Olha o que você está falando para a gente aqui, não? O que a Venâncio está falando. é isso que eu consegui. Foi a forma que eu consegui para convencer minha equipe que aquilo poderia ser uma ferramenta produtiva para eles. E a partir dali, minha equipe de desenvolvimento começou a usar, minha equipe de suporte começou a usar, e assim por diante. E a gente começou a provocar essa transformação. Hoje, todo mundo lá, eu sei que usa, tudo. O pessoal direto mandando brincadeirinha para mim. André, olha o que eu fiz aqui e tal, tal. Isso é super legal. Eu participei num evento em que tinha um grande grupo educacional, e aí ele estava falando dos bloqueios em que as normativas levam para que isso não possa ser usado na base. Então, assim, acabou de sair um decreto de celulares que não pode ser usados em sala de aula, por exemplo. Sim. Então, assim, isso vai um pouquinho, entre aspas, né? A gente está querendo corrigir as coisas da forma errada. Então, assim, existe um mau uso. Cara, vamos aportar em tecnologia, vamos fazer bloqueadores de sinais, coloca o Wi-Fi, coloca bloqueios para acessar a rede social, porque o aluno não se dispersa ali. Mas eu acho que tem ferramentas hoje que elas deveriam estar na base. E elas dificilmente vão estar. Sim. Porque o meu discurso com essa pessoa do grande grupo educacional era, cara, no meu ver, e ele acreditando que não, eu falei, mas no meu ver, isso vai democratizar a educação. Sim. Porque, de fato, quem tiver interessado vai poder ter acesso Fácil, né? a toda a informação que ele precisa, independente do educador, da qualidade do educador. Então, se ele quiser mergulhar um oceano mais fundo de conhecimento, ele vai lá enfim, eu tenho um histórico eu trato o ChatGPT por contexto, né? Então, uma conversa, tem cada tópico lá e eu vou conversando. Tem conversas do ChatGPT que eu falo, assim, de neuroplasticidade, sabe? De coisas de neurociência, que já estou conversando com o ChatGPT numa conversa só. Se eu transformar em exportar aquilo, vira um livro de 200 páginas. Então, assim... Eu também separo por sessão. Então, mas eu demorei a entender que ele fazia por sessão. Né? Eu vou continuando. Então, imagine isso na mão de qualquer pessoa possível. Assim, e até um grande exemplo, um familiar meu que é analfabeto, já tem 78 anos, ele comprou um sítiozinho lá longe, Paraná, montou lá as galinhas, a plantaçãozinha que ele gosta. É meu sonho, tá? Acho que de todo mundo que trabalha com TI, viu? E aí ele ia montar um lugar para colocar alguns peixes. Não sei como que chama, aquelas piscinões que coloca peixe. Tanque. E aí começou a ter um vazamento e ele tava com problema. Aí eu passei umas 2 horas discutindo com ele. Cara, eu gosto dessas coisas de construção. Cara, como que a gente pode resolver isso? Pô, nós vamos selar, destrói, tal. Aí eu falei assim, cara, me empresta seu celular. Ele usa o celular só para ligar, eu baixei o ChatGPT. Não, na verdade, foi no meu celular, depois eu até fiz um dele. Eu abri o ChatGPT, tirei umas fotos e mandei e falei para ele, fala pro ChatGPT seu problema. Fala pro ChatGPT. Aí ele falou pro ChatGPT, o ChatGPT respondeu em voz. Ou seja, ele democratizou a informação para ele, até para um analfabeto. Até não dizendo não no sentido negativo, né? Sim, mas a gente entendeu, sim, de capacidade, dele assim, conseguir interagir, né? E depois eu fui pesquisar a fundo. E assim, tem instituições da agricultura que já têm incentivado agricultores tirar foto de planta com praga, com essas coisas, e consultar para tentar identificar o que é. Que massa, né? Não, é demais. Essas mudanças que você está falando, Venâncio, até na sua fala anterior, você colocou um negócio aqui que me veio à minha cabeça, que é a questão dos dados, né? Todas as empresas, né, as empresas que nós trabalhamos, a gente trabalha com dados todos os dias. E agora, com a chegada da IA, as empresas começam a desenvolver sistemas, começam a trazer tecnologias para melhorar, por exemplo, a capacidade de planejamento, fazer melhores estimativas, né? Seja estimativas de venda, estimativa de produção, estimativa disso, daquilo, usando a inteligência artificial para melhorar isso. Mas tem o mundo dos dados. Aí eu queria saber da sua visão sobre se a empresa está usando ou pretende usar IA e ela vai precisar desses dados para poder colocar na IA, como é que ela tem que tratar isso
para a IA funcionar? Esse é um desafio, hein? Não, é um grande desafio. Eu acho que cada vez mais a IA tem se aproximado a trabalhar com dados desestruturados. Então, assim, é um desafio que, dentre todos os maiores, as pessoas têm sofrido para... não, primeiro eu tenho que criar meu data lake, eu tenho que normatizar, eu tenho que estruturar, e depois eu tenho que fazer uma jornada de dados primeiro para depois pensar em IA. Assim, quanto maior a qualidade de um dado, melhor uma IA vai trabalhar. Sim. Mas a gente tá chegando num momento... que leva tempo para acertar tudo isso. Sim, leva tempo e você tem que começar a entender jornadas e prioridades. Eu acho que tudo vem de um ciclo de melhoria contínua, né? Então, assim, eu não tenho data lake, não tenho tal... Cara, mas qual que é a operação sua que, se transformada com IA, vai gerar o maior valor? Eu não preciso fazer tudo. Vamos fazer aonde que a gente enxerga o maior resultado. Eu falo que até um conceito legal é o conceito de AI first. Para tudo que eu vou fazer, eu vejo se cabe uma IA. Mas naquela problemática que, se cabe uma IA, esse problema com o IA funciona melhor do que eu resolver de outra forma? Funciona melhor. Então eu faço com IA. Não, se eu fizer um simples cálculo que já é feito há centenas de anos, ele vai funcionar. Não, então faz o cálculo, cara. Não inventa. Então a gente tem que, de fato, olhar o problema a ser resolvido. E aí, assim, a jornada do dado é uma jornada que cada vez mais ela vai ser facilitada. Então, assim, por exemplo, vou trazer aqui, patrocina eles aqui, o pessoal da Microsoft. Boa. A Azure já está lançando lá, já está em versão preview. Você consegue conectar a Azure no seu banco transacional, onde estão seus dados mesmo. Ele faz uma cópia daquilo e, a partir do momento, ele já te propicia um chat GPT corporativo, que vai conseguir responder seus dados, consegue ter uma certa alçada, que tem um certo risco de prompt inject, que é uma técnica de invasão, de fraudar a IA, mas que consegue responder perguntas bem elaboradas sobre os seus dados da empresa, sendo que eles estão, que a gente chama de arquitetura bronze, né? Estão no RP. Eu peguei e copiei as tabelas do seu RP, joguei lá e estou processando. Então, assim, hoje eu vejo que essas tecnologias estão se aproximando cada vez mais de metodologias e técnicas que elas não precisam de um dado na boa qualidade. Eles estão deixando para IA, entre aspas, ela se virar para descobrir sozinha, né? Então, um belo conceito que abraça isso é o conceito de RAG. Quando a gente olha treinamento baseado em RAG, que é um dos quesitos da IA. O que seria o RAG, Venâncio? O RAG quando a gente vai treinar uma IA, principalmente a generativa, o que a gente faz? A gente estrutura os dados, a gente transforma num modelo que chama banco vetorial, e a partir do momento que eu tenho o banco vetorial, aí sim eu consigo fazer o chat GPT usar daqueles dados. Quando eu uso o modelo de RAG, ele pega qualquer estrutura de dados, PDF, pega qualquer coisa, qualquer tipo de dados. Ele lê aquilo, transforma em metadados. Seria o LLM ou não? O LLM já está em vetorial. Certo, que seria o vetorial que você falou anteriormente. Seria anteriormente. Tá. Aí o que ele faz entre aspas, ele, em vez de usar o vetorial, ele vai usar o dado normal, só que ele vai fazer um treinamento como se fosse um chat GPT, que ele usa parâmetros. Então ele vai falar assim, toda vez que eu vejo esse número, a probabilidade de acontecer ele é 99%. Ele começa a ranquear tudo de uma forma totalmente estruturada, um documento, seja como for, e a partir disso, aquilo também serve de insumo para que ele interaja. Então, o RAG, ele te dá algumas facilidades. Você consegue conectar, hoje já existe metodologia de RAG, você conecta ele no seu banco e já está funcionando. Então, assim, você consegue fazer uma implementação de uma IA generativa em 20 minutos conectada a qualquer base de dados. Só que a qualidade disso é muito inferior do que normatiza os dados, transforma em vetorial, treina a IA. Isso vai trazer uma qualidade muito superior. Mas eu consigo fazer algo em 20 minutos com uma qualidade bem inferior, que talvez já seja muito melhor do que a empresa já tem. Sim. Então, assim, e a gente está caminhando cada vez mais com capacidade computacional para que seja um mundo mais facilitado. Então, essas facilidades te garanto que provavelmente daqui a uns 5 anos, essa discussão de
putz, mas eu não tenho dado bom para ir para IA, essa discussão nem vai mais Não vai existir. existir mais. Vai acabar, né? Vai acabar. essa É. discussão. Mas hoje né? é a maior discussão quando você vai ver as pessoas. eu tenho escutado É que às vezes sobre não isso, tem né, nem o né? dado, né? já tem até já tem até memes, essas Às vezes coisas. nem tem o dado. Mas deixa eu perguntar, tem pergunta aí, ou... Tem uma pergunta, assim, do Nicolas. Você quer ler, Flávio? Acho porque eu tô sem o microfone. Você quer ler, Flávio? Fica mais fácil pro público Deixa eu ouvir. ver se eu encontro aí. Do Nicolas, né? Isso, lá no comecinho do chat, que minha voz vai ficar muito no fundo pro pessoal. Tá. O pessoal tá ativo aqui conversando comigo no O chat. Nicolas coloca o seguinte: é super comum, tem inúmeros projetos com financiamento do governo ou em si... Tem essa e tem uma outra. Ah, tá mais em cima, né? Tá mais em Quer cima. terminar essa daí? Primeira do Nicolas? Não, na verdade é uma conversa, tá? Ah, tá. É uma conversa. Deixa eu pegar aqui, acho que essa aqui, ó. Chegamos em um platô em que o machine learning, o rompimento e as próximas inovações precisam de um aumento exponencial dos computadores atuais e melhorias da velocidade da internet, ou você vê de outra forma? Pô, fantástica pergunta. Eu participei de um evento da NVIDIA recentemente. Que é a grande estrela, Eu né? não dormi naquele dia. Assim, Foi no lançamento da... Foi no lançamento do Blackwell, lá, que é o novo que é chip o- deles. E aí Não, esse aí foi o mais novo recente. É, Foi que um. foi em Las Vegas É, agora, né? foi um evento antes, tudo. Foi inclusive com o pessoal da NVIDIA Brasil. Eles fizeram um baita de evento. Tem Tá. uma comunidade muito legal, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar, chama AI Brasil. Eu sou um dos conselheiros da AI Brasil. Legal. E lá eles disseminam muito. Aonde que eles podem pegar essa Tem um comunidade? endereço pra gente Foi aí divulgar Brasil. aqui. A É no AI LinkedIn? Brasil, ela tá no LinkedIn, ela tem também no Instagram. E pedindo para entrar lá. O site que seria o quê? É AI Brasil, é isso? AI Brasil. Isso. Tá E, bom. e tem grupo no WhatsApp também? Tem grupo Que no legal. WhatsApp. Vamos deixar escrito aí Isso. para vocês, para todos, e aí É, na Brasil, descrição legal. tal, a gente já vai colocar. E aí eles têm organizado grandes eventos porque eles têm a missão de tornar a IA soberana no Brasil. Então, assim, do Brasil não ser só um seguidor da tecnologia, mas ser um protagonista no meio de todo esse cenário. O Alexandre Camarache, que é o grande líder lá, junto com grandes empresas, tudo tem provocado esse movimento muito legal da AI no Brasil. E aí, nesse evento da NVIDIA, eles trouxeram uma evolução que é absurda. De 2014 para agora, então a gente está falando de 10 anos. 10 anos. Eram 10 anos. A capacidade computacional de um chip, do melhor chip da NVIDIA, ela aumentou em 85 mil vezes. Nossa. 85 mil. E ela reduziu vezes. a capacidade energética em 11 mil vezes. Ou seja, um chip muito mais potente, Tá. que consome muito menos energia. Resolve as duas problemáticas que são as maiores no mundo da IA. A IA, a gente está falando, hoje, se eu não me engano, 2% da energia mundial é utilizada em data centers. Então, se a gente está falando que o maior consumo de IA, o maior consumo computacional no data center, hoje em dia, pode ser o processamento de IA, isso resolve os dois Isso problemas. resolve. É. Então, a gente consegue aumentar muito a capacidade, fazer coisas inimagináveis que a gente nunca conseguiria fazer na história da humanidade, de pensar e ler toda essa quantidade de dados e transformar, com uma capacidade energética, que é um outro problema também da aquecimento global. Enfim, a gente tem muitos países que ainda usam a matriz energética falha. Então, a gente resolve os dois grandes problemas. Então, assim, o próprio Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, falou assim, a questão da IA está muito bem encaminhada. Da energia, a gente só falta fazer o deploy. Então, ele até brincou. Então, assim, já tem soluções energéticas que o mundo já está explorando, desde questões nucleares, enfim, de energia limpa e assim por diante. Então, por isso que, assim, a discussão de hoje, eu falo que a gente está vivendo um momento de inflexão, que as coisas estão se transformando de uma forma radical muito rápida. E as pessoas têm que aproveitar esse momento. Esse momento é único na humanidade. Acontece poucas vezes. Porque daqui 5 anos, mais ou menos, todos os dilemas que a gente está colocando na mesa, de a IA não vai dar certo por causa disso, a IA não vai dar certo por causa daquilo. Vão e estar assim por diante, respondidos, né? vão estar resolvidos. Não só respondidos, como resolvidos. Então, assim, a gente está vivendo, de fato, uma era bem transformada, né? Então, você vê 10 do Elon Musk e todas as inovações. Então, o Starship Você lá... viu agora, né? O próprio novo presidente, o Trump,
com um projeto já com investimento de 500 bilhões de dólares. Meio trilhão. É mais bonitinho, né? Meio trilhão. Né? Então, é muito dinheiro. Muito Muito dinheiro e grandes empresas de tecnologia fazendo esse investimento. Mas eu queria aproveitar uma fala sua para engatar uma outra pergunta aqui, que é a questão do que não está funcionando de IA nas empresas. O que está acontecendo com esses fracassos? Legal. Eu vou responder, não respondendo, mas de uma forma diferente, mas depois a gente compila, né? Tá. O que eu vejo que as empresas talvez estejam fazendo de errado, né? A gente vem desse cenário de IA generativa que tem todo mundo se apaixonado. Eu acho que quando a gente olha no clube de golfe lá, os presidentes de empresas reunindo e falando, implantei IA na minha empresa, aquelas coisas todas. E o outro fala, não implantei ainda, chega na segunda-feira pro TI e fala assim, não, tem que implantar IA. Eu preciso porque eu tenho que falar pro cara do golfe lá que eu vou ligar. Mas, entre aspas, é isso que acontece lá nos bastidores, né? O que acontece, assim, eles estão vindo muito por causa da IA generativa. Eles estão apaixonados pela IA generativa. Eu também. Acho que todos nós. E aí, quando a gente olha a IA generativa, a gente tem dois conceitos que deveriam estar mais expostos e mais observados por todos. Existe o conceito de copilot, existe o conceito de autopilot. Copilot, a IA vai ser um assistente de alguém, então são os assistentes, os agentes de IA, para aumentar a produtividade de alguém. Então, esse é o conceito que hoje as empresas deveriam estar explorando esse conceito. E aí tem algumas empresas que falam, não, eu quero substituir, eu quero que a IA faça isso por mim. Eu quero dar autonomia e o que a IA dizer, e aí assume o conceito do autopilot. Eu tiro a pessoa e coloco a IA e deixo ela resolver. O conceito de autopilot tem sido muito falho em todo o mercado. O autopilot ele funciona muito mais com IA tradicionais quando a gente fala de conceitos probabilísticos, de encontrar, por exemplo, uma empresa que usa muito bem isso, o iFood, quando faz questão de rotas. Questões de distribuição, de análise de renda por piloto, por motoqueiro, enfim. Eles usam muito uma IA que ela se autosserve, ela toma decisão. Isso é muito bem feito, mas é uma IA mais tradicional. A IA que todo mundo está apaixonando, foca em copilot. Foca em como que eu entrego, como eu melhoro o que alguém faz e dou o poder de decisão na mão dela com uma qualidade muito maior. Então, onde que a gente já está vendo isso muito bem aplicado? Time de designer, time de marketing. Então, hoje, você encontrar um time de marketing que não se usufrui da IA, cara, ele tá quase que sendo descontinuado no mercado. Então, departamentos de e-commerce que precisam fazer muitas descrições de produto, analista, vamos colocar até estatísticos, aqueles times de inteligência, hoje é muito viável criar grandes modelos em que se faz análise, se entrega para o analista ali para ele olhar e falar assim, pô, tá coerente ou não. Então, assim, se eu pegar desenvolvedores, acho que desenvolvedores eu acho que é o mais bem aplicado. Assim, desenvolvedor, hoje é difícil você encontrar um desenvolvedor que não tem lá um GitHub Copilot, que não tem uma ferramenta por trás ali orquestrando. Se você entrega, você não tenta mudar o processo, você só tenta incrementar, fazer a inovação incremental, colocando a IA por trás de tudo isso, é um dos modelos maiores sucessos que tem acontecido. Quando as pessoas têm tentado dar a automação 100% para a IA, aí tem um risco muito maior de negócio. E aí é onde que tem falhado. E tentar fazer isso de um jeito estrutural. Assim, o famoso Shadow IT, né? As coisas não podem acontecer debaixo do tapete. Você vai ver, um departamento já está usando. Então, a gente já tem grandes casos de vazamento, de mal prática para aquilo. Então, assim, tentar criar grandes processos para que aquilo seja feito de forma segura, de forma segura. Tem um podcast de vocês lá que vai ser bem interessante, que fala sobre agilidade. Então, quando a gente fala de business agility, criar um modelo ágil, então eu acho que essa inovação ela vai ter que estar contida no modelo de gestão, de agilidade, para que aquilo seja culturalmente feito de boa forma, né? Sim. Então, assim, a própria Microsoft, no final do ano passado, ela lançou um framework de como implementar IaaS nas empresas. Então, observar os frameworks de como deve ser adotado.
e não tentar costurar uma forma de fazer e sair implantando. Eu acho que o risco de você ser um early adapter e assumir um risco maior de uma tecnologia nova, emergente, enfim, mais nova, tem um grande risco ao erro, tem um grande risco à falha. Então, eu acho que as empresas têm errado muito nisso, de tentar fazer com que a IA seja construída em silos, né? Em silos. Em silos. De forma isolada do negócio e aquele departamento vai construir alguma coisa fantástica. Não, cara, como que você constrói as coisas dentro da empresa? Mas nesse ponto, né, como você constrói as coisas na empresa, se a gente dividir a IA em dois mundos, né? Se a gente dividir a IA, que nós já falamos aqui da tradicional, a generativa, o boom que nós tivemos com o ChatGPT, que você falou da paixão, né, que nós estamos pela IA generativa. Eu sou um dos apaixonados, acho que todos aqui, a Iná, o Flávio, todos nós somos muito apaixonados, você, Venâncio. Agora, eu vejo que muitas vezes a pessoa que está começando a usar um ChatGPT, ela fica perdida. Então, quais são as dicas que você daria para aquela pessoa que vai estar começando agora a usar o ChatGPT, para ela usar bem o ChatGPT? Legal. O ChatGPT bom, as IA generativas que são conversacionais, elas não têm orientação, são abertas. Então, você pode perguntar de qualquer forma. Se você faz uma pergunta ruim, você tem uma resposta ruim. Se você perguntar uma pergunta boa... o jeito que eu vejo, e eu gosto de dessa forma, é tentar fazer com que as pessoas entendam que aquilo é como se fosse uma pessoa do seu lado. Esses dias eu expliquei exatamente assim, vendo só te cortando, pro meu sobrinho, eu falei para ele... Pergunta como se você estivesse perguntando para uma pessoa. Só que pergunta como se você estivesse perguntando para o melhor especialista naquele assunto. Isso. Então não tenta perguntar como se você estivesse testando ele, como se ele fosse deixa eu ver se ele vai errar. Eu tô vendo muitos caras que ficam postando essas coisas na rede social. Não, tá vendo como ele é burro? Tá vendo como que faz perguntinhas? Não, tenta perguntar, tenta ser sério com ele. Tenta levar ele a sério. Então, assim, você está com um problema na empresa de logística. Você vai para o departamento de logística e você leva números, você leva insumo, você faz a pergunta séria para o cara de logística a fim de resolver um problema. Na maioria das vezes a gente tinha orientado a resolver algum problema. Então, assim, tenta levar a mesma seriedade. Então, assim, quero perguntar para o ChatGPT. Cara, anexa os dados para ele entenda aquilo que ele está querendo saber. Faz a pergunta elaborada, a fim de que a regra da conversa, né? Quando uma pessoa fala, a outra, escuta. De fato, para entender, ela precisa entender o que você está falando. Sim. O poder da escuta, né? Então, tenta pensar com empatia com o robô, entre aspas. De falar assim, cara, como que será que ele está entendendo a minha pergunta? E através dessa pergunta bem elaborada, aí você vai perceber que a qualidade é muito maior. Mas é essa seriedade que as pessoas não têm levado no contexto. E, assim, uma das empresas que eu sou conselheiro é justamente de IA conversacional para cenário corporativo. No processo de onboard, a gente trata muito bem isso, de elabore a pergunta. Não tente simplesmente, qual que é a venda de ontem? Cara, qual que é a venda de ontem? Abre lá o dash de venda e olha, qual que é a venda de ontem? Não, eu olhei o dash de vendas, eu vi que a loja 37 teve uma queda de venda. Percebi que a loja 37 teve um provável desvio de venda. Você consegue analisar para mim e trazer os 5 principais motivos para que aquela venda tenha sido um problema? Uma pergunta mais profunda, né? Então, assim, a partir do momento que o pessoal fala assim, não, mas se eu perguntar isso, ela vai conseguir responder, as pessoas não têm noção da capacidade que aquilo tem por trás. Entendi. E aí, a partir do momento que você começa a dar exemplos da capacidade, as pessoas se destrava o mundo para ela. Ela fala, não, então a partir de agora... Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você quer fazer uma pergunta da TI Exames ou quer fazer uma pergunta Não, eu quero fazer uma pergunta sobre esse aspecto, uma colocação, né? Que a gente percebe que a nossa geração de 40, 50, 60 anos... Que eu tenho 25, Flávia, a nossa não. Tá bom. 25 de TI. A gente consegue lidar melhor com a inteligência artificial na relação, especialmente no ChatGPT e outras IA generativas, pela nossa capacidade de explicação, de lógica, e a gente percebe que outras gerações não têm. Então, nós temos, de um lado, a tecnologia que evoluiu de uma forma gigantesca, e de outro lado, que o ser humano não evoluiu. O ser humano não está preparado
em alguma parte para essa relação com a tecnologia. Como é que você enxerga a mesma coisa ou não? Olha, vou parar para enxergar agora, né? Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Mas eu vejo que, assim, os grandes paradigmas da IA, né? A IA, ele é uma inteligência enviesada. Enviesada no quê? Conteúdo que há na internet. Então, quem criou esse conteúdo? Fomos nós. Sim. Qual que é a geração que mais gerou conteúdo? Foi a nossa. É tão a de engraçado. vocês, né? Porque eu sou um pouquinho mais novo. Agora virou disputa. Agora... Mas você sabe que isso é legal? Esses dias eu fiz um texto e geralmente eu coloco o texto e peço para ele criar uma imagem do texto. E pedi para criar um grupo de mulheres, né? Trabalhando no texto. Vieram todas loiras. Todas. Eu tive que pedir para ele refazer e falar, eu quero mulheres de todas que as apareça raças. mulher negra, que apareça Aí ele mulher... misturou. Escreve mulheres de sucesso, aí lascou. Aí outra coisa que esses dias a gente estava falando, eu peguei uma foto minha e pedi para ele fazer uma imagem da minha foto. Saiu perfeita. Aí eu peguei uma foto de um homem preto, né, de um homem negro, e pedi para ele fazer igual. Ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer. É impressionante. Mas não conseguiu fazer o homem? Ele não consegue. Ele traz um desenho diferente, né, Venâncio, que não é não parece com a foto. Então você percebe, tipo, você falou, tem toda a razão, né? Foi a gente que criou esse conteúdo. Mas dá para travar, né? Eu estava mexendo no ChatGPT esses dias, eu descobri alguns parâmetros ali que você consegue, por exemplo, travar no ChatGPT para ele não ir na web, para ele só pesquisar um documento que você coloque para ele. Sim. Né? E usar e não sair na web pesquisando coisas. Não. Então tem um parâmetro ali que você consegue ajustar, né? Agora, dentro disso que a gente está discutindo, do ChatGPT e do tema em geral aqui, IA, algo que, não sei, pessoal, vocês que estão conectados aí, se vocês estão com essa dúvida também, que me veio agora, o seguinte: poxa, se eu sou um profissional de TI, eu posso ter dois personagens, ou sou um profissional, um desenvolvedor, ou eu sou um profissional de infraestrutura, eu sou um profissional de TI em geral, né? Ou eu sou um líder, um gerente, um diretor, etc., e que preciso aprender IA. O que você recomenda? Por onde começar a estudar? Por onde começar a estudar? Legal. Assim, para profissionais de TI, recomendo, assim, hoje linguagem Python, obviamente, e aí, cara, existem diversos cursos, plataformas de R$90 por mês, que você consegue ter uma base de... porque o profissional do TI, na maioria das vezes, funciona muito na experimentação, e o Python vai destravar para você essa capacidade de experimentação. Então, vale a pena super ter o básico ali de programação de Python. Faça qualquer curso que já vai te dar uma base básica ali para conectar no motorzinho, testar. Pensando em IA generativa, sugiro usar muito o próprio ChatGPT para aprender. Então, assim, procura um problema que você queira resolver. Então, quando que você aprendeu a programar, ô Jorge? Eu aprendi a programar já há muitos anos atrás, né? Eu aprendi ali em 2004. Provavelmente... eu aprendi na década de 80. Provavelmente... E minha primeira linguagem de programação que eu aprendi foi Assembler. Assembly. Ah, não. Então você não deve ter feito o Hello World. Mas normalmente você faz o Hello World, daqui a pouco você cria lá os frames, daqui a pouco você faz a sisteminha de biblioteca. Então, assim, na nossa época, era muito... Para aprender a programar, você tinha muito esse ritual que era meio que padronizado. Isso. Mas você resolveu um problema. No final do curso, você precisava ter um sistema que era um sisteminha de biblioteca funcionando. Imagine um problema que você queira resolver. Eu quero fazer também o sistema de biblioteca. Mas você acha que não tem um curso? Você acha que a pessoa tem que fazer um MBA? Ou a pessoa pode fazer esses cursos que tem? O que você acha? Certificação. Porque a gente entra no LinkedIn, tem um monte de especialista de IA, né? Brotou especialista de IA por todos os lados, né? O que você enxerga, então, assim? Eu tô dando um caminho mais barato. Que de repente o próprio ChatGPT, em uma imersão que você faça, você consiga destravar muita coisa e abrir muitas possibilidades. Então, hoje vira um canal de realmente um professor 24 horas ali para que você possa consumir e destravar todas as viabilidades.
Existem algumas instituições que são destaques quando a gente olha a tecnologia. Então, você tem a Impacta, você tem lá a FIAP. A FIAP eu sou evangelista da FIAP, então eu gosto muito, já fiz 2 MBAs por lá, assim, eu gosto muito da instituição, levo muito a sério em dar o curso e tornar a pessoa prática naquele aprendizado. Então, inclusive, eles estão remodelando o curso de IA, então tem algumas novidades que estão para acontecer. Conheço muita gente de lá, então tem algumas novidades para acontecer lá, bem interessante, voltado para IA. Para liderança, eles também estão abrindo alguns cursos, então formação de CIO, então tem umas coisas bem interessantes acontecendo por lá. Vale super a pena dar uma olhada na FIAP. Para quem tá, eu quero bits e bytes, eu quero escovar bits, eu quero... Cara, a PUC tem um corpo fantástico de cursos para IA e após, tanto mestrado quanto doutorado de IA, é algo realmente... que te traz num patamar de pesquisador. A PUC online ou não? A PUC? A PUC. Então, assim... PUC de São Paulo. A PUC de São Paulo. Tá. Então, assim, realmente o mestrado da PUC, conheço alunos que estão terminando o doutorado lá, assim, realmente é muito diferenciado a abordagem que eles usam, faz super sentido. Olhando, eu sou um profissional e quero fazer um curso porque estou na página 0 e eu quero me apaixonar por isso porque eu não me apaixonei ainda. Tem algumas instituições como a Startse, tem feito alguns módulos bem interessantes de imersão, um final de semana, vem aqui e você acaba destravando. Pelo menos você sai do o GPT mesmo, você sai do zero e já começa a ver como aquilo pode te ajudar, tanto sendo um profissional de TI quanto fora de TI. Então, tem algumas imersões que vão para outras linhas. Tem bastante caminho hoje em dia, viu? Assim, fora tem experimentado algumas coisas, mas até assumindo, né? Fiz na Universidade de Chicago, não foi uma boa experiência. Então, não foi. Você não gostou? Não foi como eu esperava, assim. Porque você achou muito fraco? Eles trouxeram muita abordagem dos anos 2000, 2010, e a coisa se transformou de lá pra cá. Então, assim, tive aula com o Michael Cotella, que, assim, é um cara, assim, no cenário, é um cara altamente reconhecido, mas ficou aquém da minha expectativa. E era um curso de IA e Data Science, era uma pós-graduação de IA e Data Science para líderes. Então, você esperava ali que tivesse abordagens que de fato tem transformado o mercado, abordagens como PNAE e assim por diante. Não, trouxe cenário de DeepMind da Google, como que foi criado lá no passado, trouxe cenários mais... Nossa, é horrível quando você paga um curso que você não gosta, não é? Sim. Não dá um desespero? E ainda mais no exterior. Eu tive essa experiência com o meu intercâmbio. Assim, era um sonho e eu saí meio decepcionada, assim. Foi legal porque eu saí e tal, mas eu saí meio decepcionada, assim, com aquela sensação de... Faltou alguma coisa. O cenário, na verdade, o cenário de Malta valeu mais do que o intercâmbio. Exatamente. Aquela sensação de, putz, que merda. Flávio, tem pergunta aí? Não tem, mas tem a minha. Ai, meu Deus. O Flávio tá tão saidinho hoje, né? O que o Flávio... O que você tem? Foi o almoço? Dois, né? A Iná, que é gerente de operações, responsável pelas operações da Claro, e para você. E o Jorge também, que é CIO. Jorge é CIO. Trabalha com grandes equipes de TI, e essa pergunta é a seguinte: a gente percebe que em alguns setores, você estava falando do Autopilot, o Copilot, em alguns setores, de fato, conseguiu implementar a IA de forma que ela assumisse completamente o trabalho do ser humano. E é o que acontece, por exemplo, na parte de agricultura. Está muito presente, hoje se consegue uma produção alta com pouca mão de obra, né? Lá realmente a inteligência artificial ela tomou o espaço da mão de obra, né? Quando a gente olha para o ambiente de TI, a gente sempre soube que TI tem uma demanda muito maior do que a sua capacidade. E aí você colocou que a inteligência artificial pode vir como uma agregadora para facilitar para que você ganhe produtividade. Olhando assim no horizonte, vamos supor, de 5 anos, né, nos próximos 5 anos, a gente pode imaginar que a IA vai ser usada somente para trazer produtividade, ela vai ser um componente de aumento de produtividade dentro da área de TI, ou ela vai ser um tomador de força de trabalho, especialmente de suporte. Se falava, né, quando surgiu o ChatGPT, que o suporte ia assumir. Ia assumir o suporte, né? E aí, como é que a gente visualiza isso? Vocês acham que
vai acontecer um momento que vai haver essa substituição. O desenvolvedor mesmo, muitas pessoas falam, nem vale a pena você estudar para ser desenvolvedor, porque ele já vai fazer tudo. É realmente essa a realidade dos próximos 5, 10 anos? No dia a dia, você diz, dentro das companhias? Sim. Quer começar? Não é tão mágico assim. Vamos lá, Venâncio, começa não aí, é tão começa aí mágico, com né, você. Venâncio? Eu acho que assim, primeiro a gente tem que olhar demograficamente falando. Isso. Então assim, olhando para o Brasil, eu acho que não vai ser tão rápido assim. Olhando para Singapura, cara, talvez. Então Singapura tem muitas barreiras que tem no Brasil não tem em Singapura, por exemplo, para inovação tecnológica. Então lá as quedas das barreiras permitem que as empresas corram fazendo coisas mais inovadoras, mais disruptivas do que de fato no Brasil. Quando a gente olha para o Brasil, eu acho que, obviamente, questões como você colocou básica de suporte, eu acho que para grandes empresas, sim. Eu acho que um grande exemplo que tem é a Bia, do Bradesco. Já é um case de sucesso. E se você olhar a quantidade de operadores que provavelmente ela substituiu, deve ser uma quantidade razoável. Assustadora. Os call centers foram muito afetados, né? Então, assim... O Bia, o Bradesco usou o Watson, né, como plataforma da IBM e já está em produção, já... Eu acho que depende muito... E fazendo negociação. Isso, não é só consultivo, é transacional. Então, assim... Bem avançado. Eu acho que o modelo de atendimento de um helpdesk, de um service desk e tudo, eu acho que N1, assim, no meu ver, hoje já tem viabilidade, empresas mais inovadoras, de fato, quebrar a barreira do N1 e trazer... Hoje já tem a empresa que eu estava, o N1 era feito puramente por WhatsApp. 100% WhatsApp. Então já era conversacional, texto, áudio, enfim, já era assíncrono, né? Já posso dizer assim. Acho que a grande dificuldade do usuário é ter conversas assíncronas, em que ele responde, não imediatamente ele é respondido, ele manda mensagem, não imediatamente ele é respondido. E eu já tinha modelos de sucesso de service desk assíncrono, em que podia ser uma troca de mensagem assim por diante. Então, e esses modelos são muito baratos de implementar. Hoje já existem lá, você vai procurar agentes de IA especializados, enfim, você consegue ter um monte. Conectados na sua plataforma de Service Desk, que assumem a base de conhecimento e conseguem fazer repetições, que você suba manual do fabricante, ele consegue aprender com aquilo, então ele acaba se tornando um especialista. Então, assim, uma das empresas que eu sou conselheiro, a gente está realizando um piloto para substituir o N1 de uma empresa, para que essa ferramenta seja o Copilot do N2 e do N3. Então, o N1 ele responde... Ou seja, vai aumentar a produtividade... No caso, ele está falando de substituição já, né? E vai reduzir pessoas. Sim, é isso. É os dois. E assim, a IA vai olhar o cenário e vai falar assim, esse chamado é básico ou é complexo? Ele é complexo e eu tenho 70% de chance de resolver. Não, manda para um atendente. Não, é complexo, mas eu tenho 99% de chance de atender. Não, então eu resolvo. E ele vai vai decidir a triagem. Ela mesma faz a triagem e hoje normalmente é feito por humano. Sim, faz a triagem e distribui. Então, assim, e aí a partir do momento que ela manda para o humano ele escala para o N2. O N2, na hora que ele assumiu o chamado, ele pede sugestão da IA, a IA dá sugestão. Se ele concordar, ele responde. Ou seja, eu aumento a produtividade do N2, que ele não fica preso ali atendendo chamado e volta. Então, assim, o N3 acaba, no final do dia, quase que deixando que o N3 já é especialista, desenvolvedor, ele acaba nem entrando na operação suporte. Porque ali a base de conhecimento acaba sendo, para um agente só, sendo quase que universal. Então, assim, esse é um modelo muito evidente que, para mim, assim, é o que o Jorge falou. Ele reduz pessoa, aumenta a produtividade. É a receita de sucesso. Quando a gente fala de empreendedorismo, é a receita de sucesso. Redução de custo. Os presidentes hoje das empresas estão buscando quando se fala de IA. Né? Então, eu, por exemplo, lá na empresa que eu trabalho, nós começamos com implantação, fizemos uma parceria com a Microsoft e desenvolvemos um programa para usar o Copilot. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi montar grupos de usuários em todas as áreas. Testar. Então, tinha um grupo de finanças, recursos humanos, logística, produção, etc. Esses usuários começaram a usar o Copilot para começar a entender a IA e o uso da IA. Agora, nós já estamos usando o IA
dentro da operação da empresa para reduzir desperdício de alimentos, para montar cardápios, né? Que a gente precisa montar cardápios, fazer o planejamento de cardápio dos restaurantes. Então, nós estamos usando o IA agora para outros temas, para resolver outros problemas de negócio. Mas eu acho, Jorge, que assim, ó, talvez eu tenha uma visão diferente. Ó. Eu acho que tem algumas empresas que elas ainda têm medo de colocar. Você não acha, Nas, que tem aquele receio Sim, de vazamento de dados? Não, eu acho que isso reduziu bastante e os discursos das empresas, que são as consultoras, estão dando bastante solidez para que faça de forma isolada, até porque a tecnologia hoje permite fazer isolado. Então, eu não quero que o dado esteja no GPT. No GPT. Você consegue contratar o que chama de Azure Arc, que é um servidor que você instala no seu Privado, data center, né? e ele é privado seu, o dado seu. está ali seu. Então, ele não sai da sua soberania. Tem muita empresa que tem essa questão de soberania de dados. O dado tem que estar dentro da minha casa. Então, hoje você consegue criar modelos in-house. Então, isso destravou muito. Eu acho que muito do receio ainda é e não da empresa no conceito diretriz, top-down, mas de vez em quando muito do executivo, que não quer correr risco. Pode ser? Pode ser. Isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto. É um bom que o ponto. Venâncio está levantando. Pode ser. A questão do medo, dos do executivos. risco. Poxa, o que eu vou perder o meu controle? Não, o lance do já tá fazendo, pra que eu vou mexer, entendeu? Também. Tá funcionando, pra que eu vou Sair da zona mexer? de conforto. Tem de tudo. Também tem isso. Não querer ser da zona de conforto. Isso, Não eu acho seja que conforto. não são todas as empresas. Eu acho que a gente conversa bastante sobre isso lá Sim. no MCIO, né? As meninas, Principalmente nas meninas, né? Quando a gente está discutindo. Eu acho que não são todas as empresas, Flávio, mas tem algumas empresas que ainda têm muita preocupação de usar, e eu acho que a gente ainda falta encontrar muita gente boa no mercado. É o que a gente estava falando no almoço, que você... Alguém que guie nesse processo. Isso, que a gente estava falando no almoço. E alguém corajoso, né? Sim. Porque precisa ser uma pessoa ousada. De falar, cara, eu vou colocar... Isso aqui tá funcionando, mas eu vou colocar aqui, vai funcionar melhor, né? Uma das empresas que eu sou conselheiro, eles estavam negociando com uma grande seguradora, já fazia uns 7, 8 meses. E não ia. E eu conheço o diretor de TI. Aí eu liguei para ele, né, como conselheiro, e falei, cara, o que acontece? Eu falei, André, o problema sou eu. Eu confesso. O que falta? Ele falou assim, eu não sei como que eu vou fazer, não sei como que eu vou gerir isso. Eu falei, cara, como que você cria a linha de inovação dentro dessa empresa? Ele explicou, vamos colocar na esteira sua. Aí, um exemplo que eu fiz para ele, eu falei, cara, como que tá o roadmap do seu planejamento de 25? Ele falou, tá acontecendo. Eu falei, o que eles usam? O QR, faz um BSC, o QR, tal. Eles criaram todas as métricas, tudo que a empresa queria alcançar, tal, e eles iam criar as iniciativas. Aí eu falei assim, cara, me coloca dentro. Eu vou fazer bonificado para você, eu vou na sua empresa, eu vou dar palestra. O que é IA? O que está acontecendo de IA no mundo? O que está acontecendo de IA no Brasil? O que está acontecendo de IA no seu setor no mundo? Incluindo o Brasil. E aí montei. Agora vamos fazer uma descoberta. As pessoas... Eu primeiro fiz o aletramento das pessoas, da liderança. Então é um passo inicial de trazer as pessoas para entenderem o que é IA. Porque não é simplesmente esse podcast tem que ter IA. Não. O que é IA primeiro? E como que eu adiciono IA nesse podcast para que faça algum sentido? Então, eu ensinei as pessoas a entender o que era IA e como que ela poderia adicionar nas suas ideias. Legal. Aí, a partir disso, a gente emergiu e criou grupos, eu trouxe meu time, criou grupos lá dentro da empresa, e aí a gente começou a apoiar aqueles grupos a construir ideias com o IA. Top. Aí criou ele foi criando confiança. Se eu não me engano, 80 e poucas iniciativas de IA. Legal. Jogou nas mais de 300 iniciativas que teve, priorizou, passaram-se acho que 11 ou 12, pronto. Da mesma forma que uma melhoria de sistema entrou um projeto IA. Muito legal. A partir do momento que você desburocratiza, tira toda essa mistificação do que é uma IA, e as pessoas entendem, e aquilo, tanto uma melhoria de um campo no financeiro, lá no RP, vira a mesma importância de uma melhoria com IA, de preencher um campo automaticamente, as pessoas entendem esse contexto, entram na fila ali, cara, vai voltar da mesma forma. Aí aumenta a receita, reduz custo, é melhoria operacional, é para atendimento legal alguma coisa, cara, prioriza da mesma forma que é priorizado, colocou na esteira, aprovou, faz. Então, assim, eu acho que isso é fundamental a gente saber os benefícios, o que nós vamos fazer com a IA. Né? Nós discutimos aqui na nossa conversa
discutimos questões de melhoria da produtividade, redução de custos. Agora, o que eu vejo, né, que nós já discutimos aqui também, é que a IA vai cada vez mais gerar mudanças na nossa sociedade. Pensamentos, então, né? Profissões vão desaparecer. Sim. E outras vão E aparecer. qual que é o problema disso? Nenhum. Só que nós temos que estar preparados para isso. No mundo de tecnologia, por exemplo, eu comecei minha carreira, minha primeira profissão em tecnologia foi de digitador. Existe existe digitador hoje? Não, acabou essa função. Como vai acabar muitas funções e outras vão aparecer. Já está aparecendo, por exemplo, no mundo IA, um engenheiro de prompt, que é uma função que não existia. Não é, Venâncio? E quais outras vão Provavelmente aparecer? não vai existir mais. Provavelmente daqui a pouco já vai estar É transacional. Nós vamos- papéis são temporários. Nós vamos ter que conviver cada vez mais com esse tipo de situação de trabalhos que vão aparecer e vão desaparecer e Isso aí. nós temos que estar preparados. É o aprender e o reaprender, Tem né? um outro lado que as pessoas não estão olhando. Me fala a única vez que uma tecnologia foi freada pela sociedade. Nunca. A tecnologia nuclear foi a única. Foi a única. Ah. Que foi parada, entre aspas, né? Teve os países que não assinaram o tratado, Isso. mas foi a única vez que a sociedade, de fato, falou assim, não, isso vai mudar, vai ter um risco de sociedade, vamos frear, tal. Foi a única vez que E mesmo assim, ainda tem tem países- países E que... os governos tentam fazer as coisas, né? Eu estava lendo agora uma política nos Estados Unidos de IA, que eles desenvolveram uma política, essa política está valendo, gera multa para empresas, para validação de algoritmos de recrutamento e seleção. Existe Eu vi uma essa norma matéria. internacional nos Estados Unidos aprovada que as empresas que desenvolverem e usam IA para recrutar pessoas têm que ter aprovação do governo dos algoritmos para poder controlar e não ter aquela questão dos exatamente Não ter do viés de não contratar determinados gêneros, etc. provavelmente o Trump vai derrubar, O né? que você acha disso, velho? Primeiro eu acho que o Trump vai derrubar, porque ele já falou, não, eu quero empresas, como que ele falou? Masculinas, É né? base da meritocracia. né? Meritocracia. E aí E no Brasil a gente já tem agora uma política também, né? Já tem, já foi assinado. Foi É, aprovado. Foi assinado, já, acho que foi o mês passado, né? Bom, Venâncio, a gente tá partindo pro final, assim, uma delícia você aqui. Pô, pensei que tinha mais umas 5 horas. Mas já Vamos fica ter o que dividir em vários convite episódios. pra você vir de novo, porque assim, cara, que pessoa incrível. Você é muito inteligente, muito fácil nas palavras, né? Muito fácil de explicar. Assim, meus olhos até brilham porque é muito difícil a gente ter executivos que aprendem coisas técnicas e transmite isso de forma tão leve e tão gostosa de aprender. Então, eu já deixo aqui meu convite para você voltar de novo. Fechando, queria que você dá um recado. Assim, ó, eu tenho um filho de 22 anos e outro de 11. Eles são totalmente tecnológicos, né? Nasceram na tecnologia. Dá um recado para essa galera que está chegando, para eles não sentirem medo e qual que é o caminho para que eles se impulsionem e sejam pessoas de sucesso. E se né? de fato a IA é essa grande oportunidade que se fala do momento que tem que se aproveitar, porque senão você vai perder a sua chance, né? Existe isso, né? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, Flávio, Jorge, Ina, cara, fantástico que vocês estão fazendo. Eu acho que é o que o mercado precisa, de fato, inspirar as pessoas de uma forma mais contraída, de uma forma que faça sentido para as Nossa, até me pessoas. arrepiou. Parabéns pela iniciativa, que de fato Obrigado. Isso é um grande mérito de vocês. O recado que eu deixo é assim, a gente está num mundo, quem conhece o conceito do relógio da meia-noite, a gente está num mundo que foi destroçado e acabado e está próximo, entre aspas, do fim, né? A gente fala que está a 7 minutos da meia-noite lá, que é quando o mundo acabaria, enfim. Mas é reversível ainda. Eu acho que eles falam que as 7 desastres que poderiam acontecer, a gente já realizou 6, então faltam uma para se tornar irreversível, né? Então, esses são os grandes conceitos ali. E eu vejo que a IA, ela permite que qualquer pessoa ela seja dona do seu futuro, daquilo que ela quer crescer, orientar e provocar
com a sociedade. Então, se você não entende nada de reciclagem e quiser aprender, você consegue aprender e fazer algo viável ali. Eu falo até coisas diferenciadas. Eu queria fazer um molho madeira esses dias, não tinha um dos ingredientes, abri o ChatGPT, como que eu faço tirando isso, isso e isso, ele me deu uma dica, ficou mais ou menos, mas funcionou. Nossa! Então, né, eu sou cozinheiro de primeira, viu? Pode contar a gente, eu sou um ótimo cozinheiro, churrasqueiro Nós gostamos de também. comer. Então, assim, essa era que a gente está vivendo é uma era de descoberta e conhecimento. Então, onde que o conhecimento está na mão de qualquer um que queira ter esse conhecimento. Então, para o jovem ali de 22 anos, seu filho, eu falo assim, se apaixone por uma coisa e mergulhe fundo naquilo que você se apaixonou. E use a IA para potencializar aquilo. Use a IA para ir até onde você quiser. Não importa se é com tecnologia, se é com música, se é com cozinha. O que você é apaixonado em fazer, faça. E use a IA para potencializar. Isso a IA consegue fazer hoje. Agora, né? E se torne o melhor profissional que você possa ser daquilo que você quer ser. Então, assim, é isso que a gente... Porque o mundo está precisando disso. A partir do momento que a gente se torna boas pessoas, bons profissionais e consegue chegar num momento de autorrealização que a gente consegue devolver um pouquinho para a sociedade, essa devolução, isso que eu vim fazer hoje é devolver um pouquinho do que a minha história conseguiu me trazer. Então, se eu estou aqui hoje é porque eu estudei demais, eu provoquei demais, eu quis chegar nesse ponto para que eu pudesse, sei lá, de repente transformar 1% das pessoas que estão ouvindo e essa transformação vai fazer algum sentido. É o efeito Venâncio. Você demonstrou aqui um montão Nossa, para muita gente. Esteja obrigado. ciente disso. Efeito Venâncio. E olhar sempre para o bem. Então, assim, de tudo que você quer fazer, faça com bem. E eu falo assim, eu tenho feito esses discursos sempre no final, porque eu vejo que aquecimento global, todas essas coisas que estão acontecendo de ruim no mundo, tudo foi provocado por nós. E o único jeito de reverter é com nós. É apenas nós conseguimos fazer isso. Então, se a gente conseguir usar do conhecimento para fazer isso da melhor forma possível, por isso que eu faço o viés com conhecimento. E aí, aportando tudo isso. Vamos usar o conhecimento nosso para tentar fazer um mundo melhor. Eu acho que a grande mensagem que eu passo é isso. Bom. Bacana. Poderíamos resumir isso como potencialize o que você já sabe, ou seja, use a IA para expandir o seu conhecimento e levar esse seu conhecimento para mais lugares, você ter alavancar as oportunidades com o que você já faz hoje. Eu tenho um conceito que chama polimatia, que é a ciência de todas as coisas. Eu sou um aprendiz de polimata ali. Eu gosto de estudar tudo. E eu vejo que o conhecimento, cada vez, um clichêzão, né? Cada vez que eu aprendo, eu sei que nada sei, né? Então, assim, eu vejo que o conhecimento, a falta de ignorância de determinados assuntos, nos permite ter uma vida mais, não vou dizer soberana, mas mais ampla do ponto de vista de como que ajuda a sociedade. E eu vou dizer que a maior plataforma de conhecimento que eu tenho utilizado recentemente foi a IA. Então, assim, até, sei lá, 2 anos atrás, até novembro de 22 ali, que foi quando o ato do GPT aconteceu, eu era chato pra caramba, eu falava assim, cara, curso, estuda, faz o curso. Hoje em dia eu tô, cara, GPT, então assim, conhecimento atrás do outro, porque o conhecimento transforma. E ele transforma vidas. Então, assim, se uma pessoa, tá num momento ruim, tá no... porque talvez naquilo que ela errou, faltou conhecimento para que ela fizesse da melhor forma. Então, assim, permitir com que ela possa falar sobre tudo e de tudo com alguém, para que ela possa ter o conhecimento que ela precisa para aquele momento, talvez seja a melhor forma de ela fazer uma virada de chave. Então, assim, é isso. Abusem do conhecimento, que o conhecimento transforma. Ótimo insight. Muito bom, Você muito se bom. despede, Eu queria aqui simplesmente deixar uma provocação para todos vocês que estão aqui conectados com a gente, né? Dessa nossa conversa que nós tivemos com o nosso mestre Venâncio. Quem fala é o mestre Jorge. Se vocês souberem 5% da história do Jorge, cara, o que esse cara já transformou de pessoas. Isso mesmo. Assim, eu queria deixar registrado o nosso agradecimento, meu querido Venâncio. O efeito Venâncio que você provocou aqui de IA. Eu queria estimular vocês, né, que estão conectados aqui com a gente. Agradecer muitíssimo também a oportunidade de estar aqui com você,
Eu que agradeço, Jorge, você sempre muito querido. Né? É sempre muito agradável a gente estar aqui nesse nosso espaço, né, de podcast Líderes de Impacto e provocar você que está conectado aqui. Estude, estude, estude. Então, o ChatGPT, a nossa dica aqui do Mestre Venâncio, sempre busque, use todo dia, se você usar todo dia um pouquinho do ChatGPT, colocando seus problemas, buscando conhecimento, você vai aprender um pouquinho todo dia. E aí é uma rota eu deixo aqui, meu pensamento Eu queria deixar final. aqui, Flávio, hoje foi um dia muito especial, é o nosso 3º dia gravando. E você vem de longe, né? Pega avião correndo, tá aqui agoniado, porque eu sei que seu voo sai às 5. Mas eu preciso aproveitar que a gente está no chat da TI Exames para agradecer a sua gentileza de a TI Exames que está patrocinando esse sonho de fazer esse podcast, de você vir para São Paulo para fazer esse podcast. Você é um ser humano muito iluminado, muito querido, né? Que acredita na educação e que investe em ajudar pessoas em vulnerabilidade. Conhecimento quando você... É um sonho conjunto, né? O meu sonho, ele foi compartilhado com vocês, é um sonho que já existia, que é compartilhar conhecimento. A gente viabilizou isso através do podcast. E a sorte de vocês poderem conectar pessoas maravilhosas como o André. Então eu quero deixar meu agradecimento, né? Daquela menina de 10 anos atrás que você ajudou a tirar o I2 Expert, né? E que transformou a minha vida. Graças a Deus. Isso, que estudo leva ao ápice. Então quero deixar um beijo pra galera da TI Exames. Eu amo vocês, eu amo muito você, né? Sou meu amigo há muitos anos. Que vão vir outros temas, outras lives, né, com a comunidade. Sim. Algumas coisas que a gente está preparando aí, que a gente não vai falar aqui agora, né? Isso aí, vai ser legal. E que vem surpresas por aí também. Queria deixar esse registro de agradecimento. E vamos fazer um episódio lá em Blumenau. Boa! Bem lembrado. Uma hora vocês vão ter que retribuir. É uma alma especial. Quero ser convidado desse Blumenau. É uma alma especial do Flávio. E a comunidade toda, né, do TI Exames, que... ela só existe comunidade graças aí a você, Flávio, pela que sua sonhou, liderança. Né? Há 20 anos teve atrás. o sonho que realizou. Sim. Né? Isso é muito legal. Parabéns. Muito legal. Obrigado. Gente, obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. E até o próximo. Tchau. Até o próximo.